A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nosso Deus, que deixou a sua palavra viva para estarmos meditando nela diariamente, para que possamos estar fazendo a vontade dele nos dias atuais. Meus irmãos, há uns dias atrás uma pessoa me perguntou como é que eu faço os jejuns, né? Como é que eu pratico? Então esse vídeo acredito que vai servir para muita gente, porque desde que eu conheci a prática do jejum, minha vida ela mudou, né, para melhor em muitos aspectos. Primeiro porque o jejum ele traz paz, paz ao nosso coração, né? Traz paz porque você sabe que aquilo que você não pode resolver está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, como a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então devemos confiar nele que o melhor ele fará conforme a vontade dele, no tempo dele. Então o jejum ele traz essa paz. Para mim, o jejum me traz paz, né? Paz de espírito, de que eu fiz a minha parte, de que agora eu deixei tudo nas mãos de Deus. Como é que eu faço o jejum? Primeiro eu pego um papel, né? Eu pego um papel, uma caneta e anoto a motivação do jejum. Para que eu quero fazer aquele jejum, né? Depois eu coloco ali quantos dias eu vou ficar de jejum, quais são as refeições que eu vou tirar, né? Geralmente, quando eu faço jejum, eu também saio das redes sociais, né? Eu não gosto muito de redes sociais, não, né? Antigamente eu até gostava, né, de ficar olhando as publicações, mas atualmente eu só olho mais notícias, né? Notícias e notificação quando alguém fala comigo. E aí eu vou lá e respondo. Mas quando eu tô fazendo jejum, eu saio das redes sociais, né? Eu anoto lá. Não olhar o WhatsApp para responder mensagem de bom dia de ninguém, mensagem de boa noite de ninguém. Somente responder mensagens assim que forem urgentes, né? Não olho redes sociais nenhuma, né? O WhatsApp é só mesmo comunicações urgentes, né? E como eu tenho 2 filhos, eu tenho que estar atenta, porque alguma coisa pode ser necessária, né? Para que eu venha fazer. Então eu sempre olho, porque eu tenho filhos, eu tenho família. Então eu olho as notificações que eu vejo ali que a mensagem é coisa urgente, mas se for mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, olá, como vai? Eu nem respondo essas mensagens. Então quando eu estou de jejum, eu não respondo essas mensagens e eu coloco como propósito, né, que eu estou disponível apenas, né, para ouvir a voz de Deus, porque quando você está fazendo jejum, né, é uma prática secreta entre você e Deus. Então você tem que, sabe, você tem que bloquear os seus sentidos para você ouvir somente a voz de Deus, porque muito... Então você tem que estar atento, né? Você tem que estar atento a ao que Deus está falando com você através do jejum. Por isso que é importante você ficar sem olhar, né, rede social, WhatsApp, para que você venha ficar sensível somente à voz de Deus. Então é importante que durante o jejum, além de você ficar, né, de jejum, que é a prática de ficar sem se alimentar, muitos também ficam sem o alimento e sem a água, mas aí é vocês que vão decidir, né, se vocês vão ficar somente sem alimentação e sem a água. É importante que vocês façam a prática da leitura da Bíblia, né? Peçam a Deus que direcione você para estar lendo as passagens bíblicas que Ele quer falar com você. Então, por isso que é importante que você não olhe mensagens de WhatsApp, não olhe, sabe, mensagens de coisas do mundo que não seja questões urgentes, né? Claro que você deve ficar atento às suas, se você trabalha, você vai ficar atento às suas mensagens do trabalho, né? Dos seus filhos, mas não mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, porque senão você não vai estar sensível a ouvir a voz de Deus. E durante o jejum, Deus fala conosco, né? É, você vai estar ali lendo a Bíblia, passagens bíblicas, você vai estar pedindo a Deus, Deus, me direciona, o que é que o Senhor quer falar comigo? E aí você vai abrir a Bíblia, né? Muitas das vezes é numa passagem bíblica que Deus vai falar, né, com você diretamente, né, ao seu coração. E Deus fala, meus irmãos, se você fizer com fé, Deus vai falar com você, porque Deus já falou muitas das vezes. Eu conheço vários testemunhos de pessoas que Deus falou através do jejum,
para resolver a situação, dar um direcionamento, né? E você tem que estar sensível a ouvir a voz de Deus. Então é importante você bloquear, né, essas falas aí no seu ouvido, né? De redes sociais, né? Ficar olhando a vida alheia, ficar vendo, né, vídeos que de nada vão ajudar no seu problema, que você esteja apenas, né, direcionando os seus sentidos para ouvir a voz de Deus, para Deus falar com você e você ter certeza do que Deus quer para a tua vida. Então, meus irmãos, o que o jejum não pode faltar é oração, né? Quando você abrir o jejum, você vai orar, né? Primeiramente, agradecendo a Deus, né, por essa ferramenta que ele deixou, né, que é o jejum, né, a prática do jejum, que ele deixou para que possamos estar falando com ele, né, diretamente, porque o jejum você abre um canal direto para falar com Deus e ele responde, né? Muitas das vezes não vai responder no mesmo dia, muitas das vezes vai responder depois de alguns dias. Então você deve abrir o jejum orando. Durante o jejum também você deve estar, né, praticando a oração, né, a leitura da Bíblia. É importante também que você venha estar ouvindo louvores, né, ao nosso Deus. E que você também, quando terminar o jejum, você faça o encerramento do jejum e você ora também no encerramento, agradecendo a Deus. Senhor, obrigada. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me sustentou até aqui para que eu viesse finalizar o jejum, mas que seja feita a sua vontade. Sempre diga que você quer que seja feita a vontade de Deus, mas peça isso de todo o seu coração, sabe, meu irmão, minha irmã? Porque isso tem que estar dentro de você. A sua fé, ela tem que estar repousada, né, na vontade de Deus. Cuidado, né, quando você for dizer para Deus, Deus, eu quero muito que isso aconteça, então eu estou fazendo jejum para que o Senhor venha fazer para mim. Não é assim que Deus quer que a gente se relacione com Ele, sabe, impondo a nossa vontade. Quando a gente tem nosso Deus como Deus na nossa vida, a gente deve entender que Ele é superior a nós e que nós temos que estar sempre sendo direcionado pela vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, porque Deus, ele sabe do passado, do presente e do futuro. Então você deve confiar em Deus e você deve pedir esse quebrantamento do seu coração para que você venha entender a vontade de Deus para a tua vida. Muitas das vezes Deus dá um direcionamento para você no jejum e se você não estiver atenta, você vai perder, né, a direção. O próprio Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 17 e 18, ele instrui, né, como se deve ser feito o jejum. Versículo 17. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê em oculto te recompensará. Veja, ele está dizendo que a sua imagem física, né, não fique com a aparência de que você está abatido porque ficou sem comer, né, de que você está jejuando, né, que o seu jejum seja um ato secreto entre você e seu pai. Agora aqui vale uma ressalva, meus irmãos. Muitas das vezes você está fazendo um jejum, né, com o seu marido ou com sua esposa, então aquela pessoa com quem você está fazendo um jejum, né, porque às vezes são duas pessoas fazendo jejum para o mesmo propósito. Então aí essas duas pessoas têm que combinar, né? Muitas das vezes uma dessas pessoas não pode ficar o dia todo sem comer, a outra pode ficar, né, só 12 horas sem comer. Então é importante que você, se você tem problemas de saúde, você consulte seu médico para saber quanto tempo você pode ficar de jejum. Então muitas das vezes duas pessoas estão fazendo jejum para o mesmo propósito, mas pode ser que uma possa ficar mais tempo sem comer e a outra não. Então vocês têm que alinhar isso. Por exemplo,
se você fizer com uma pessoa que não pode ficar, digamos que 24 horas sem comer. Então, a pessoa lá vai ficar apenas, né, uma refeição e você vai ficar o tempo que você puder. Então, isso tem que ser tudo alinhado, né? Então, quando eu faço meus jejuns, eu anoto, eu coloco a motivação, quantos dias eu vou ficar sem comer, quais são as refeições que eu vou tirar, né? E se eu vou estar ali fazendo o uso das redes sociais, né? Porque tem situações que requer de nós máxima atenção, que muitas das vezes Deus quer falar com a gente no momento do jejum. E se você tiver, né, olhando rede social, olhando vida alheia, você vai perder o direcionamento que Deus muitas das vezes está te dando no jejum. Então, você anota tudo, né? O propósito que você está fazendo o jejum, a data certinho. E o mais importante, quando você for abrir o jejum, primeiramente, você peça perdão a Deus por todos os seus pecados, sabe? Mas tem que ser verdadeiramente. Peça perdão a Deus, né? Diga que sem Ele nada você pode fazer. Você tem que quebrantar o seu coração. Se você não tem o coração quebrantado, meu irmão, minha irmã, busque o quebrantamento através de louvor, né? Músicas de louvor que vinham trazer esse quebrantamento para o seu coração, porque muitas das vezes o jejum, ele não faz efeito porque a pessoa faz o jejum só para pedir algo. Muitas das vezes Deus quer que você quebrante o seu coração para que Ele venha te entregar algo, porque muitas das vezes esse algo que você quer muito, né? Ele só vai chegar na sua vida depois que você avançar. Avançar em que sentido? Avançar no sentido de você ter esse coração ligado para as coisas de Deus, né? E Deus faz isso muitas das vezes para chamar a sua atenção, para que você vinha, né, se perguntar por que as coisas não estão acontecendo em minha vida, né? Muitas das vezes é a falta de quebrantamento de coração. Então você, quando você fizer o jejum, você peça perdão a Deus por todos os seus pecados. Diga que sem Ele nada você nada você pode fazer, né? Se derrame na presença de Deus. E principalmente, sabe? Diga assim, Senhor, eu estou fazendo o jejum, mas eu quero que a sua vontade é que seja feita na minha vida, né? Eu quero que a sua vontade venha ser feita na minha vida, né? Se essa não é a sua vontade, meu Deus, isso que eu estou pedindo aqui através do jejum não é a sua vontade, então que o Senhor não permita que aconteça. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus, até para livrar a gente de um mal futuro, Ele não permite que aquilo que a gente quer tanto aconteça em nossa vida. Então, muitas das vezes você faz o jejum, né, pedindo alguma coisa para Deus, mas você não é atendido. E muitas das vezes não é nem falta de quebrantamento de coração. Muitas das vezes você já tem o coração quebrantado para as coisas de Deus, mas é Deus querendo te livrar. Então, o jejum você deve fazer desta forma, você deve pedir perdão a Deus pelos seus pecados, você deve dizer a Deus que seja feita a vontade dele e fazer o jejum, né, conforme você se predispôs a fazer. Se vai ficar uma refeição sem comer, né, um dia, 2 dias, 3 dias, quantos dias você aí vê que você fez o seu propósito aí, né, de ficar sem comer? Você deve seguir certinho. Mas se por acaso você quebrar, digamos que você esqueça, comi. Não tem nada não, você pede perdão a Deus, né? Se você realmente quebrou o jejum porque você esqueceu, você pede perdão a Deus e continua de onde parou, sabe? Então se você fez um propósito aí de um jejum, por exemplo, de 7 dias, né? E você, digamos que no 5º dia você esqueceu. Não era para eu ter feito a refeição da noite, acabei fazendo, esqueci. Não tem nada não, você pede perdão a Deus e continua, né? Então se faltava 2 dias, você dá continuidade. O importante é que você faça tudo com verdade, sabe? Porque Deus não é tolo, né? Deus não é tolo. Então muitas das vezes a pessoa começa um jejum, quer fazer um jejum longo, de 7, 21 dias, né? Mas às vezes a pessoa não, sabe? A pessoa faz de qualquer jeito e você sabe que as coisas de Deus, ela tem ordem, né? Ela tem ordem. Então você deve fazer tudo de forma consciente, né? Quantos dias você pode ficar sem comer? Anote para você não esquecer. Eu também costumo, meus irmãos, muitas das vezes são causas assim
que a gente julga que é impossível, né? Então, muitas das vezes, são situações que acontecem na nossa vida que precisa de uma atenção maior, né? Algumas vezes eu fiz jejuns como se fosse 2 jejuns, por exemplo. Um jejum eu fiz só para pedir perdão a Deus por todos os pecados, né? Eu tinha uma causa, digamos assim, bem difícil, bem que a meus olhos era impossível. Então, eu primeiro fiz um jejum, né, de pedido de perdão de pecados. E aí, depois de 3 dias, eu fiz o jejum para aquela causa que eu queria, né, na minha vida, que fosse feito a vontade de Deus na minha vida. Porque são diversas situações, né, que o cristão, que a gente enfrenta. Às vezes é uma causa na família, né, uma causa impossível na família, é a libertação de alguém, né? Às vezes é uma causa no trabalho, né, uma situação que você quer que seja resolvida no seu trabalho, né? Às vezes é um problema financeiro, então você deve fazer o jejum e você deve pedir a Deus que seja feita a vontade dele, mas muitas das vezes, se você sentir no seu coração que você precisa fazer, como eu fiz, né, um jejum de pedido de perdão de pecados, é como se fosse um pedido de quebrantamento, né, de quebrantamento de espírito. Senhor, quebranta meu espírito, Pai, sabe? Que seja feita a sua vontade. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui no canal. O ano passado eu fiz um jejum com minha filha. E eu fiz um jejum apenas para Deus fazer a vontade dele na minha vida. Eu não pedi nada, né? Eu apenas falei assim: Senhor, esse jejum é para que essa sua vontade seja feita na minha vida, né? Eu queria muito comprar minha casa própria. Então, eu já estava né, com dinheiro para comprar a casa própria, mas eu não queria comprar qualquer casa. Então eu falei com Deus: Deus, eu vou fazer um jejum para que o Senhor venha permitir que eu venha comprar a casa, aquela que é da tua vontade, e que o Senhor venha bloquear, né, a compra da casa que não seja da sua vontade. E foi assim que eu fiz um jejum com minha filha, um jejum de 3 dias, para que Deus viesse bloquear a compra, né, do imóvel que não fosse da vontade dele. E, meus irmãos, o meu testemunho da casa própria, se vocês procurarem aí no canal, tem. Quando eu fui comprar a casa, eu tinha olhado um outro imóvel, né, dias antes. E aí o proprietário do imóvel, ele desistiu da compra, né, dentro do cartório. Então, para vocês verem, meus irmãos, que Deus, né, Deus ele bloqueou aquela compra, porque o imóvel não ia ser bom para mim no futuro. Depois eu fui olhar bem o imóvel e falei: "Meu Deus, que livramento!" Então, muitas das vezes, meus irmãos, é assim que Deus faz na nossa vida. Sabe? Muitas das vezes Deus vai dizer um não para você para te livrar, né, de problemas futuros. E você tem que estar com o coração aberto para essas coisas, né? Você tem que muitas das vezes jejuar. Se você vai entrar em um negócio ou você vai realizar algo aí na sua vida, algo muito importante, digamos que você vai casar, né, que é um passo muito importante na vida da pessoa, muitas das vezes Deus coloca no seu coração: faça o jejum para que esse casamento seja ainda mais abençoado. Então, muitas das vezes, você vai usar o jejum é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição, né? O jejum, ele abre portas, né? E ele impede o agir do inimigo nas nossas vidas, porque eu já contei outro testemunho aqui no canal, que quando a gente faz o jejum, o mundo espiritual, ele se movimenta, né? Ele se movimenta, então a gente tem que se apegar nas ferramentas que Deus deixou para nós. Que esse vídeo venha ajudar muito de vocês. Assim como o jejum ajudou muito a minha vida, eu quero que o jejum também ajude a vida de vocês, mas façam consciente, façam com sabedoria, busque a direção de Deus. E o mais importante, peça sempre a Deus que a vontade dele seja feita na sua vida, porque a vontade de Deus
ela está acima da sua vontade, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Toma posse desta palavra, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém?